Vamos lá, começando de novo. Vão chegando, Fernanda já chegou aí. Olha, pessoal do PDT, que bom ver vocês. A gente teve que reiniciar aqui a chamada, que a gente teve um probleminha, o pessoal já tá entrando, Adriana. Dá um tempinho, né? Pra gente começar aqui. Educação na pandemia, com Fernanda. Fino. Aí, pronto, foi não. Aí, Fê, agora deu. Não, Não, travou. Ai, mas pelo gente. menos a imagem tá aparecendo agora, viu? Fiquei travada com a cara esquisita, mas Mas pelo menos tem a sua imagem agora. pois é. Pois é. Eu Então, acho que a gente gente, pode começar. pode começar, né? Vou esperar o pessoal que É. estava voltando. A Adriana já voltou, a Jéssica, a Fabiana. Então, gente, hoje a Quem gente vai sabe? conversar. Vamos ver se volta tudo, né? A gente vai Se aquece conversar e meu rosto volta. É. com a Fernanda. Enquanto a gente vai falando, a gente vai torcer para ela aparecer totalmente aí na tela. Pois é. A gente vai falar um pouquinho de educação na pandemia. Vou pedir para a Fernanda se apresentar, que aí depois eu dou uma geral do que a gente vai conversar. Eu já até falei, Isso. Fernanda, que a gente se conheceu num workshop, né? Emoções da Isso. criança ao adulto. Então, assim, foi Isso. um workshop de muita sensibilidade, de acolhimento seu, né? Então, Que agradeço legal. demais que você Que aceitou bom. participar da nossa conversa. Se Ah, apresente que aí, bom. Fernanda. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Fernanda Rufino. Eu sou psicopedagoga, especialista em inteligência emocional, educadora parental, terapeuta educacional. Mas o maior item do meu currículo mesmo é ser mãe do Arthur. O Arthur está com quase 3 anos e foi ele que fez essa transformação, não só curricular na minha vida, como pessoal, como tudo. Todos os ramos da minha vida foram mudados depois que ele nasceu, que eu comecei a entender da importância da gente educar melhor para termos seres humanos melhores e então a gente conseguir um mundo melhor, né? Se a gente batalha tanto por um mundo melhor, eu comecei a entender que começava com as crianças, né? Porque mudar os adultos é muito difícil. Então, vamos, né, vamos começar a cuidar das crianças e para cuidar das crianças, aí eu entendi que a gente precisa cuidar dos adultos, né? Idade quem Então, também, né, Fernanda? cuidar de quem cuida, justamente. Justamente. Então, eu comecei. Aí eu tive esse entendimento que foi que eu fiz. Eu tive esse entendimento no meio da psicopedagogia, quando eu entendi que não adiantava eu curar a criança de problemas educacionais, sendo que o meio em que ela vivia continuava da mesma forma. Uhum. Então ela resolvia no momento em que estava ali, no momento em que ela estava no processo de trabalho comigo, porém ela ia para casa e voltava para aquele meio agressivo, para aquele meio que colocava ela para baixo, que não trabalhava a autoestima dessa criança. Ela precisava de atenção, porque a gente acha que as crianças precisam de atenção por manha, não é por Uhum. manha, é necessidade básica do ser humano. E aí eu vi que eu precisava levar as informações que eu tinha para os adultos. Então, assim, hoje eu trabalho com adultos, já tive casos de crianças com TDAH mesmo, com déficit de atenção e hiperatividade sérios, diagnosticados com medicamentos, e a gente conseguiu tratar cuidando dos pais. Essa criança Sim. precisava de atenção, ela precisava de ser olhada, de ser acolhida, de se sentir pertencente ao lar em que ela vivia. E aí as coisas melhoraram dentro dessa casa, sabe? E então é Uhum. isso. Essa sou eu.
Ah, é isso tudo, né? É Ah, você. Assim, para quem não me conhece também, né? Meu nome é Karina, eu sou bibliotecária, sou especialista em administração pública e, como você, principalmente, eu sou mãe da Júlia, de 2 anos, e do Benício, de 7 anos. E eu comecei realmente a olhar as crianças, olhar o espaço da cidade de uma forma diferente, né? Depois que a gente é mãe. isso. E a gente É. se preocupa não só com os nossos filhos, mas com todas as crianças, né, Fernanda? É um olhar diferente, a Uhum. maternidade É, traz isso. é, E traz. hoje a gente vai falar aí um pouquinho da educação, né, na pandemia. Isso, Assim, para mim, a educação é o que leva a gente a um Brasil mais justo. E isso. a educação de qualidade é a forma mais democrática de transformação da realidade social, né, de todas as pessoas. Uhum. E por É. mais que a gente saiba que nosso sistema educacional precisa de transformações, né, Uhum. a escola é ainda o lugar de troca, de socialização e de Sim, escuta, né? E a sim. gente vê que nesse período que a escola parou, uma engrenagem, né, da nossa vida na sociedade, ela Sim. para junto. Então, Uhum. os pais E, que e continuaram trabalhando, né, então assim, sentem. E as relações a gente vê mais agora, né, como são essas relações, isso. né? Uhum. E eu vou além, né? Você colocou algumas questões do que a escola é, de socialização e tudo mais. E para muitas crianças, ela é o acolhimento, ela é o alimento, ela é o Uhum, conforto, ela é a segurança, né? Porque ali ela sabe que ela tá livre, talvez, dos abusos que possa estar sofrendo em casa. E aí a gente vai nos abusos, não apenas, né, que são grandes os abusos sexuais e tudo, mas as agressões físicas, psicológicas, morais, que talvez essa criança viva em casa, e na escola ela consegue ter um alento disso. A criança que, né, que passa por dificuldades financeiras e a mãe, o único horário que ela tem de se alimentar é na escola. Então, todas uhum. essas questões, a escola abraça a sociedade nesse sentido, né? É importante nesse sentido. Você está falando isso, são 40 milhões de crianças que ficaram sem alimentação da escola nesse período Nossa, da pandemia. E aí eu nossa. queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre essa relação, né? Como estão essas relações? E a gente sabe das Uhum. diferenças, né, Fernanda? Das Sim. diferenças principalmente entre crianças que estudam em escola particular e crianças que estudam Uhum. pública. Como que você vê Sim. que tá essa relação entre a família, entre a escola, e aí a gente vai conversando aí também. Isso, isso. Primeiramente, as famílias, né, de escolas públicas que tinham na escola esse porto seguro, né? Uhum. E não deixa de ser também uma facilidade para os pais de escolas particulares, quando a gente deixa lá na escola, a gente consegue sair para trabalhar. Que isso não está sendo uma realidade nos dias de hoje. Né? Então, esse Uhum. porto seguro se dava de forma diferente, mas era a base, era o apoio, tanto para famílias de escolas públicas quanto de famílias de escolas privadas. A Uhum. gente sabe que, né, que a gente podia contar nesse momento, colocando as crianças na escola nesse sentido. Deixa eu contar só um exemplo. Quando eu estava procurando a história, o Arthur ainda não vai à escola, né? Ele ainda vai fazer 3 anos, mas no início do ano eu estava procurando e eu fui numa escola particular e a moça me falou que funcionava da seguinte forma a cota de bolsas. A princípio, eles davam um valor um pouco maior de desconto, em torno de 50% ou mais. Porém, conforme a mãe conseguia voltar para o mercado de trabalho, eles pediam que fosse reduzido esse valor de desconto.
na mensalidade, porque eles viam que a mãe, né, que a família estava realmente voltando a se reestruturar e poderiam colaborar mais com a escola. Sim. Então, assim, só para a gente ter uma ideia do quanto a escola é importante, não apenas para o desenvolvimento infantil, como para o desenvolvimento social, financeiro, da sociedade no geral, né? Geral. E essas relações em casa também, a gente vê que são diferentes, né, Fernanda? Assim, para Totalmente. classe média, classe alta, na verdade, é, muitas vezes o dia todo fica longe da criança, né? E Sim. agora está É, um pouco ocupado nessas dinâmicas do que fazer em casa. sim, eu coloquei que muitas famílias estão conhecendo os filhos agora, né? Uhum. Na verdade, muitas mães não conheciam as suas crianças porque realmente passavam-se o dia todo em atividades, quando não estava na escola, estava no inglês, estava no balé, estava na natação, né? Tinham mil e uma outras atividades, menos aquela que mais importa para a criança, que é o estar perto de quem ela realmente ama e venera, que são os pais, que são o seu Uhum. porto seguro, né? E na primeira infância, até de 0 a 6 anos, a criança ela se inspira nos pais, né? Tudo que ela aprende é pelos pais. Então, se a gente começa essa terceirização muito cedo da primeira infância, porque é o que o capitalismo nos pede, porque a mãe precisa voltar para o mercado de trabalho, porque a família precisa desse suporte, porque o nosso poder público não consegue suprir essa mãe nesse primeiro momento. A gente não tem políticas públicas que cuidem dessa mãe num puerpério, que cuidem dessa mãe recém-parida, que precisa ter as suas demandas emocionais, principalmente as mães de baixa renda. A gente não tem esse suporte, né, do governo mesmo. Em outros países a gente consegue ver que tem famílias que ficam até 3 anos em licença maternidade, porque realmente é um período em que a criança precisa de ter esse referencial De ter esse suporte. e de ter esse suporte. Realmente o suporte e uma referência, né? Quem ela é, o que ela veio fazer nesse mundo? Ela é 50% papai e 50% mamãe. Então ela é os pais, né? Uhum. Então ela está chegando nesse momento querendo se conhecer, saber para que ela veio nessa parada aqui e quem que está com ela nisso e como a gente precisa suprir as necessidades financeiras da família, a gente acaba negligenciando essas necessidades emocionais dessa nova família que tá chegando, né? E a pandemia nos trouxe essa oportunidade, né? Oportunidade que eu falo entre aspas, porque realmente as famílias de baixa renda ainda precisam muito, né? Muitos não conseguiram nem o período de isolamento completo, porque precisam estar na rua para conseguir o almoço, para conseguir a janta do dia. E mas é um momento da gente repensar essa questão do quanto a gente terceiriza a educação das nossas crianças. E a escola deveria ser apenas um pilar da educação, né? E ela se torna o principal. Na verdade, eu falo muito que a gente precisa de uma cidade educadora, onde todos eduquem, né, Fernanda? E nesse Sim, período também aí de pandemia, a gente viu essa questão de conteúdo, né? Assim, de conteudismo. sim. Eu acredito Uhum, muito em educação que seja para uma formação integral da criança. sim. Que a Uhum, gente cultura, música, né? Que quem não se isso. encontrar ali naqueles advérbios, nas operações, ele se encontra em um outro espaço. E aí a Sim. gente Por tem isso é essa tão questão importante. do conteudismo e a outra questão de crianças que não têm acesso a uma série de coisas, não só a tecnologia, né? Às vezes não tem o Uhum, alimento, não tem uma presença em casa, não tem o espaço de sim. estudo. Sim, com certeza. Justamente.
E aí eu trago novamente essa reflexão do que a gente tá colocando tudo em cima da escola, né? Uhum. Por conta do nosso sistema, realmente. E é isso que deve ser repensado, né? O quanto que a gente coloca em cima da escola essa responsabilidade de criar os nossos filhos, sabe? Onde o que é fundamental, principalmente nessa primeira infância, é a gente aprender habilidades de vida, coisa que não foi nos ensinado, como, por exemplo, a inteligência emocional. Como, por exemplo, saber que a raiva faz parte da gente e não é uma coisa feia, como a gente foi educado a entender que é, né? Porque quando a criança fica com raiva, não fica com raiva, porque menina bonita não fica com raiva. Ah, que coisa feia você sentir raiva, né? E não, aí você começa. Se a gente tivesse essa oportunidade, esse tempo de olhar para nossas crianças e olhar para a gente entender que as emoções elas vêm. E elas não são feias ou bonitas, elas vêm. Né? A gente tem que saber educar as nossas crianças, o que elas vão fazer com essas emoções que vêm. Ela está com raiva, ela não pode quebrar o brinquedo, mas ela pode bater na almofada. Ela está com raiva, ela não pode bater na mamãe, mas ela pode gritar no travesseiro. Né? Então a gente tem que. Como que a gente vai direcionar a nossa criança para começar a entender sobre as emoções que vêm no corpo dela e é normal. Outras habilidades de vida, como viver mesmo em sociedade, entender que a gente é uma família, que a gente é um time, que o que a criança faz, se ela não guarda o brinquedo, outra pessoa tem que vir guardar. Então, assim, são questões que só a gente, como pai e mãe, como o cuidador próximo, é capaz de olhar e cuidar. Na escola, a professora com 30, 40 alunos, ela não consegue dar esse direcionamento. Sim. E Né? hoje, com essa questão, muitos pais cobrando a questão do conteúdo, né? Do Assim, conteúdo. Uhum. é a minha opinião. Escolas que também não estavam preparadas, os professores, né? Ninguém estava esperando isso. Uhum. Então, Sim. os professores também, às vezes, passam pela mesma coisa que nós pais. Eles também têm filhos em Sim. casa, também estão em teletrabalho, estão tendo que Eu tenho, ajeitar. a minha cunhada e meu cunhado são professores. E a Uhum, gente tem um sobrinho de 5 anos. Como é difícil, e eles são professores de ensino superior. uhum. Então, quer dizer, ele já tem, assim, o telespectador, né, o aluno deles, aquele que está do outro lado da tela, já tem uma compreensão maior do que se o meu sobrinho passar correndo atrás, tudo bem, porque está em casa, né? Você É. imagina um professor de ensino, né, médio, de primeiro grau, né, de crianças pequenas. Ensino Quanto básico, é né, o fundamental. ensino básico? O quanto que esses professores não estão tendo que se virar nos 30 realmente, né? E não tivemos essa preparação nem para os professores e nem para os pais, né? Porque Uhum. aí, ao mesmo tempo, esses meus cunhados também, eles são pais dessa criança de 5 anos, que em algum momento eles têm que colocar na frente do Zoom, do aplicativo, para o menino ter uma interação com a escola, porque é uma escola particular, e aí a gente entra naquela questão do que os pais estão pedindo, que as escolas enviem conteúdo. As E escolas na, estão, né? e na As verdade escolas também estão. as escolas estão se colocando assim, né, como conteudistas. Isso, mas eu acredito que muito delas é reflexo. Eu sempre acreditei que a escola ela é um serviço. Ela apenas faz o que quem está pagando está pedindo, Uhum. né? Então assim, eles estão fazendo isso com medo realmente daqueles pais que estão ameaçando a tirar o filho da escola se eles não tiverem conteúdo. E aí eu entro com a seguinte pergunta: você acha que realmente essas crianças, com esse conteúdo que está sendo jogado pelas telas, elas estão realmente assimilando? Se Não. a gente não for, se os pais não foram preparados, se os professores não foram preparados, você acha que a criança que precisa desse momento de concentração, que precisa desse contato com o adulto,
que precisa ter esse contato olho no olho, que precisa do afeto. Você acha que numa tela ela está tendo essa assimilação? E o quanto é importante esses conteúdos no momento em que nós estamos vivendo? Porque nós estamos vivendo um momento social, e aí eu falo com toda certeza de uma coisa que a gente tinha medo de falar antes, que era do amor. Antes, quando você vinha para se eu viesse para uma live falar de educação e falasse de amor, eu estava viajando na maionese. Porque o meu filho tem que aprender e tem que passar no vestibular, né, no Enem, porque o foco dos pais é hoje colocar uma criança numa escola que prepara para o menino passar no Enem. Sem essa preocupação se a criança tem uma coordenação motora adequada, se a criança tem esse sistema emocional, de inteligência emocional adequado, ou eu quero apenas que meu filho passe no vestibular, independente se ele está ansioso, depressivo, agitado, se ele tem baixa autoestima, porque a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. E eu acho que a gente está num momento de repensar o que é bem-sucedido. É bem-sucedido só dinheiro? Ou o dinheiro é a consequência do meu filho fazer aquilo que faz ele feliz? Então, aí a gente entra na questão. Desculpa, né? pode falar. Então, acho que a gente está num momento de repensar o bem-sucedido e o quanto que vale um ano para uma criança, sendo que ela tem perspectiva de vida de 80 anos. Sim. Vale muito esse um ano que ele está podendo ficar com você dentro de casa e saber quais são os valores dessa família, o que essa família acredita, quem é você, quem são os pais dele, de onde vocês vieram. Nesse período que você está em casa, você já parou e sentou com seu filho e mostrou as fotos antigas de você criança, de você adolescente, dos tios, das avós, o que você fazia? Contou em algum momento? Não, porque a gente está preocupado com o financeiro, com o conteúdo, com o Enem, e está esquecendo do que é importante de verdade nesse momento, que é o que eu acredito que a pandemia está trazendo para a gente, o que vale para a gente, o que é realmente importante na nossa vida. Tem gente falando com a gente aí, você quer ler? Porque aqui eles estão falando, né, que a educação dos princípios e valores são dados pela família, né, na primeira infância. E que ela é pedagoga também, né, ela está falando que está trabalhando muito mais, né, agora nesse momento. Eu acho que está todo mundo. E eu acho que uma outra forma de educação é possível, né? Igual eu estava falando com você, uma forma mais afetiva, mais respeitosa para todos os envolvidos, né, Fernanda? Sim. E, na verdade, nessa pandemia também, a gente viu, além, né, desse conteudismo aí que você colocou, que está realmente, assim, as relações estão muito difíceis, tanto em casa, entre a família, entre a criança e a família e a escola, a gente viu como é importante a família ter a participação na escola, né? E esse nosso processo capitalista aí, como você falou, ele afasta a família da escola e às vezes a gente deixa para a escola uma responsabilidade que são dos pais. Mas sabendo também que nem toda família tem essa estruturação, né, para dar esse suporte. Eu vi nessa questão da escola pública, agora no afastamento, né, que muitas não conseguiram, né, adotar essa questão. No município foi uma opção da secretária municipal que eu achei muito assertiva, que eles começaram a fazer o acolhimento afetivo das famílias, para saber as necessidades, tanto materiais como psicológicas. Psicológicas, muito bom. Não, isso é fundamental, né? Principalmente para, igual você está falando, para a classe mais baixa que não tenha essa tranquilidade. Por exemplo, eu trouxe para a gente aqui, que eu pensei em sugerir,
rotina, tanto rotina de atividades, como uma rotina na casa mesmo. Ter um espaço onde a criança, naquele momento, ela vai sentar e é ali que ela vai estudar. Só que muitas vezes o ambiente é tão pequeno que você não consegue nem ter um espaço separado da criança menor que está brincando, da outra que quer ver televisão e da outra que precisa estudar. Uhum. Então, realmente, esse eu acredito que é um dos maiores conflitos mesmo, sociais, financeiros mesmo da nossa sociedade. Só que, né, para quem está nos ouvindo, é a primeira sugestão que eu dou. Sentem com a criança e montem essa rotina. E vejam como que ela se faz dentro da casa de vocês, dentro do possível, né? Por exemplo, né, se a mesa de jantar vai ser o local de estudo, então que se realmente se tire tudo de cima da mesa, que seja prato, que seja outras coisas que ficam em cima da mesa, que não seja estudo para o momento que a criança vai estudar. Igual alguém falou em cima, que em casa o período é muito curto. Porque primeiro que a criança está num período de aprender a se concentrar. E a gente não foi educado a ensinar as nossas crianças a se concentrarem. Nós não fomos educados a nos concentrar. Vou dar um exemplo. A criança, por exemplo, aqui em casa, 2 anos, começa a montar um Lego, começa a fazer aquele brinquedinho de montar. Aí o que a gente tem necessidade de fazer? Nossa, meu filho, que bonito! O que você está fazendo aí? Só que a criança está extremamente concentrada naquele processo. O que a gente faz? A gente vai lá e corta a concentração da criança. E aí, a gente vai crescendo nesse sistema, onde a gente tem necessidade dessa interação, a gente como adulto, a gente acha que tem que interagir, não seria o caso, seria apenas o caso do pai e da mãe ficar ali observando. Se a criança pedisse uma interação, aí você interagir, mas caso contrário, deixa ela manter o cérebro se concentrando naquele momento. Porque o período de concentração está sendo aprendido ali. E a gente vai lá e interrompe a concentração. Aí depois cresce um adulto que não consegue ler um livro, não consegue terminar um texto, né? Que começa a fazer uma coisa e dispersa, porque a gente não foi aprendido a concentrar. Então, é um momento. Vamos, todos em casa vamos estudar, né? O quanto mais você conseguir colocar todos no mesmo horário para estudar, principalmente você, mostrar para sua criança que você pode pegar um livro, pode pegar uma revista, alguma coisa que te interessa e senta junto. Sentem próximos e vamos estudar todos. E o menor tempo que seja, que pareça pequeno, em casa ele é muito mais intenso. E o aprendizado, ele se dá por repetição ou quando ele se dá num momento de emoção muito intensa. Então, por exemplo, a emoção para a criança é você estar ali do lado dela. O quanto isso está passando na cabecinha da criança, o quanto que ela é importante para você, por você ter parado tudo e estar ali naquele momento do lado dela. E aí se dá o ensinamento pela repetição e por esses momentos de emoção, forte emoção, e se dão também as crenças, aquilo que a gente leva para a vida futura, né? Que a gente tem crenças de identidade, crenças de merecimento e crenças de capacidade. Então, assim, a criança está começando a entender que ela merece a sua atenção, de que ela é uma pessoa válida. Então, você está aumentando a autoestima do seu filho. Aumentando, assim, a chance dele ser um profissional bem-sucedido. Porque as pessoas com uma autoestima equilibrada são muito mais bem-sucedidas do que aquelas que... Temos algumas questões aqui que você já até tinha me falado, né? Que os pais não substituem os professores. Isso. E até que ponto essa questão dos pais estarem em teletrabalho, né? Estarem organizando a casa, até que ponto a gente consegue dar essa atenção e que fica uma relação, né, assim, sim, com muitas Karen, questões envolvidas. Isso. E aí, justamente, aí a gente vai entrar na questão da rotina
e que já leva também para a questão da habilidade de vida e o que está acontecendo nessa casa. O que são habilidades de vida? A gente falou da inteligência emocional, a gente falou da criança saber conviver em sociedade, e aí ela vai saber também lavar uma louça, ela vai saber dobrar a sua roupa de cama. Então, assim, quando você me fala, o pai tem muitas outras coisas dentro de casa para a mãe, por exemplo, né? Tem que fazer almoço, tem que fazer muitas outras coisas. Por que você não leva essa criança para o seu lado? Leva ela para a cozinha. Um ovo ela pode descascar. Tem os descascadores que não cortam a mão, ela pode descascar uma cenoura. Ou ela pode ali ficar brincando com a água mesmo na pia, você coloca uma bacia ali perto e ela fica próxima, sabe? E sem necessariamente você usar de telas, né? Telas, televisão, celular, tablet o tempo todo. Porque essa também está sendo um outro grande problema, né? As telas estão suprindo quando a gente precisa trabalhar, quando a gente precisa colocar um menino para ficar ali um pouco quieto, e às vezes acaba passando-se o dia todo nesse sistema. Aí a criança começa a ficar nervosa, agressiva, não dorme direito, e tudo isso é consequência das telas, tá? Uhum. Mas só volta de novo a sua pergunta, para ver se eu não me perdi muito. A gente, né, algumas perguntas. Os pais não estão capacitados, os pais não estão capacitados. Alguns pais estão em teletrabalho, outros, isso, né, principalmente das famílias que estão mais em vulnerabilidade social, os pais continuam trabalhando, então essa criança está até sozinha em casa, né, sem ter um suporte. E o quanto que é importante a gente priorizar o conteúdo nesse momento. Sim. Essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. É importante realmente a minha criança ter esse tanto de conteúdo agora, receber, e eu ficar cobrando dela dessa forma, tipo assim, você é preguiçoso, você não faz nada, não presta atenção, você precisa terminar essa tarefa, terminar isso agora, de qualquer jeito. Com agressividade, o que eu estou colocando para dentro dessa criança? O que eu estou priorizando? Eu estou priorizando o bem da minha criança, eu estou priorizando a saúde mental, eu estou priorizando a autoestima dessa criança, e o quanto essa autoestima é importante a gente frisar isso, porque a gente acha que é besteira, mas uma criança com autoestima equilibrada, vai se tornar um adulto que não aceita uma relação abusiva, não aceita uma relação abusiva não só com o parceiro, não aceita uma relação abusiva no trabalho, com um chefe autoritário que humilha essa pessoa. É uma pessoa que vai saber o seu valor na sociedade, que vai saber se colocar. É uma pessoa que não vai, que as chances dela ter uma doença psíquica são muito menores, depressão, ansiedade. Então, assim, é importante a gente cuidar da autoestima das crianças. E aí a gente está preocupado só com o conteúdo e com o conteúdo do Enem, com o conteúdo do menino que tem que passar a qualquer custo na faculdade, e que está aí com 5, 6, né, até os pré-adolescentes, eu volto àquela frase, o que é um ano para a gente que tem perspectiva de 80 anos de vida? A gente vê agora, na nossa fase adulta, que pouco importa se eu tenho 35 e você tem 36, né? Nós convivemos todos, né? E conseguimos nos formar e conseguimos ter as nossas profissões e tudo bem. A Flávia falou assim que a realidade de uma criança nas regiões de periferias é só dura, é solitária, é de esquentar a própria comida porque a mãe está trabalhando. E isso é o mais duro de todos, Flávia. E é nisso que a gente tem que repensar e educar a nossa sociedade como um todo, quando a gente está educando as nossas crianças com base nessa dura e solitária, assim. Quando a gente está educando as nossas crianças com base nessa educação mais respeitosa, uma educação mais consciente, a gente está pensando também no futuro dessa sociedade periférica. Porque são os nossos filhos que vão conseguir começar a resolver essa situação, repensar esse processo periférico todo, né, do que vive essas crianças, de como essas crianças estão vulneráveis, como essas crianças estão expostas a não só a solidão e essa vida dura, mas assim, a tudo que elas estão expostas, né?
E, isso é o mais danoso da pandemia, eu acredito, né, em afastar as crianças das escolas, principalmente as crianças em situações de vulnerabilidade dessa forma. Agora, voltando à rotina, que talvez o pai e a mãe, que mesmo nessa questão periférica, ainda consiga elaborar uma rotina dentro de casa, ela vai conseguir deixar a criança mais calma, mais segura, menos ansiosa, mais colaborativa. Talvez fazer essa rotina junto com a criança e perguntar o que é importante para você. Qual que é o processo? Você precisa acordar, escovar os dentes e estudar um pouco. Tomar café da manhã, tomar banho. Como que vai ser a sequência dessas ações? Você vai tomar café e depois vai escovar os dentes e depois vai estudar? Ou você vai estudar um pouco, depois escovar os dentes e depois tomar café? Sabe? E a criança vai se sentir pertencente e vai se sentir valorizada por ela ter participado desse processo. Ela vai se sentir mais colaborativa e, consequentemente, o estudo já mostra que a rotina deixa a criança mais curiosa. Então, ela tem vontade de estudar, ela vai ter vontade de saber algo novo. Então, talvez esse pai fale, filho, quando eu voltar, então, você me conta alguma coisa nova que você aprendeu na escola. Sabe? Mas sem muita cobrança, sem achar que é o principal é o principal que a criança tem que aprender, são os conteúdos, quando que a América foi descoberta, aonde que fica cada coisa, essas coisas não é o principal agora, eu acredito. Eu vi uma frase falando que se a gente conseguir mostrar para as crianças, né, nesse momento que a gente está em casa, o valor da vida dos outros, né? O como que a gente lida com isso, não vai ser um ano perdido. Não. E a gente viu muitas escolas, principalmente as municipais, né, que optaram por vários motivos aí, não dar aulas online, elas estão em conexão com as famílias e com os alunos. Os professores continuam sendo a escuta e passando atividades esportivas de brincadeira, para que a criança também crianças e adolescentes, né, não percam o interesse pela escola e depois que evite a evasão escolar quando se der o retorno. E essa questão afetiva com a escola também é muito importante, né, Fernanda? Alguém falou aqui que, olha só, a Cristiane, nós pais precisamos nos policiar e não cobrar. Teve alguém que falou, mas aqui, ó. Falou sobre conversar com uma criança em vulnerabilidade de cortar o coração. Elas acabam se apegando no professor como exemplo. E é isso que você está falando, né? O quanto essas crianças estão sentindo falta desse professor, porque é realmente aquilo que a gente falou, as famílias acabam colocando realmente em cima da escola toda essa necessidade de suprir essa necessidade de suprir mesmo a carência, as questões emocionais, tudo dessa criança é colocado em cima do professor e nas escolas. Com a terceirização da educação da criança mesmo, né? E a gente vê que nessas escolas também principalmente nas periferias, elas fizeram até um mutirão para suprir necessidade alimentar, porque são famílias de 6, 7, 10 pessoas em que a cesta básica, né, do município não supria essas necessidades. E aí os professores estão fazendo desenhos, colocando fotos no Facebook, no WhatsApp. Lindo isso, né? Sendo um espaço de escuta ainda da criança, né? E essa relação, às vezes, com a família vai ser até estreitada nesse momento. Na verdade, a gente se sente num Big Brother, né, Fernanda? Porque tá aula online e a gente aparecendo. Pois é. Não, e justamente, não é por aí essa questão
não se chama nem um EAD, né? Não é nem um EAD. É um ensino É, remoto, né? é um ensino remoto e que não teve uma preparação para isso, nem dos pais, nem dos professores, muito menos da criança, como a gente falou no início. E E a essas criança crianças. nisso, Fernanda? E a criança cortou. E a criança nessa relação? Porque às vezes, assim, elas não, na maioria das vezes, elas não são nem ouvidas, né, do que elas querem fazer. Cortou tudo. Na maioria das vezes, As crianças nem são ouvidas. Assim, como que elas estão nesse momento, né? Elas não são ouvidas, na maioria das não. vezes. Não, mas elas já não são ouvidas normalmente, né? Normalmente. Mas A gente. esse momento tão confuso, né? Que até teve um dia que meu filho chorou, falou assim: eu não estou entendendo nada do que está se passando. E aí eu li Sim, aquela carta para os meninos e para as meninas que explicava de uma forma, né, na linguagem infantil, sim, o que era o coronavírus. sim. Eu não E vi quem que escreveu essa carta, não, mas eu vi a carta. eu também não lembro. É. E aí E as crianças nesse momento também essas relações ficam mais afloradas, né? Fica às vezes de tensão, de conflito. sim. Eu acho que isso seria a primeira coisa que a gente deveria ter feito lá atrás. Quem não fez deve colocar isso para as crianças hoje, independente da idade da sua criança, explicar o que está acontecendo, né? É claro que para crianças menores a gente explica em poucas palavras, coloca de forma mais lúdica, mas é aquilo que você falou, a gente tá mostrando para elas a importância da gente valorizar a vida. Então, por que nós estamos em casa? Nós estamos em casa porque nós estamos valorizando a nossa vida, a vida do próximo. O sistema de saúde vai ficar sucateado se todo mundo for para a rua e todo mundo contaminar de uma vez. Em poucas palavras mesmo, explicar para a criança que a gente está ali cuidando de todos e que isso vai passar, e que assim que passar a gente volta a fazer as atividades da nossa vida normal. Porque, por exemplo, o Arthur, meu filho, ele não ia para a escola, mas a gente saía muito. Todos os dias eu Uhum, fazia alguma atividade com ele fora. Tanto que aqui em uhum. casa eu mudei, por exemplo, a rotina do sono. Ele ainda tinha uma soneca à tarde, mas porque a gente gastava muita energia na rua. A gente ia no parque, a gente ia na padaria, ia no supermercado, fazia alguma coisa aqui por perto e ele andava. Agora não temos mais isso. Então eu conseguia antes fazer com que ele dormisse 8 horas, 8h30, até 8h30. Agora eu tirei a soneca, porque assim, ele não está gastando essa energia. Então, assim, para ele começar a dormir, para ele voltar a dormir, ele estava dormindo 10 horas. Eu tive atendimentos aqui de crianças dormindo 3, 4 horas da manhã, porque realmente tudo mudou e elas não estão gastando energia, elas não estão entendendo o que está se passando, em nenhum momento foi passado para elas o que estava acontecendo, e a criança está nessa ansiedade, porque as crianças, gente, elas absorvem tudo, né? A criança tem um campo emocional muito mais aflorado do que o adulto. A gente já entra num ambiente pesado, a gente já fala assim, nossa, que clima pesado, né? Aqui estava difícil. A criança sente muito mais do que nós. Ela tem esse campo emocional muito mais aberto. Então, ela está sentindo tudo que está acontecendo. Se o pai e a mãe estão com medo de morte, se o pai e a mãe estão nervosos, a criança está absorvendo tudo isso. Só que ela não sabe nomear, ela não sabe nem por que que isso está acontecendo. Então, A Flávia falou, seria interessante também que as escolas trabalhassem com isso, né, Fernanda? Assim que a gente percebe, por mais que tentem fazer né, essa questão do remoto, conversar com as crianças, mas isso sim, não tá, isso não é o mais importante, principalmente nas escolas particulares, essa direção para a humanização da educação. Então, assim, se sim, focasse mais nisso, igual você sim, falou, né, que talvez um ano não teria tanta importância, né, nas nossas vidas, né, se a não. gente focasse nessa educação mais acolhedora. Sim, sim, sim. E aí eu entro naquela questão que eu falei no início, que as escolas, elas são comércio.
elas são um produto, elas estão ali para nos servir com aquilo que a gente demanda. Então, se nós, como os pais, demandamos das escolas apenas conteúdo, apenas que meu filho passe no Enem, apenas que ele aprenda a fazer as contas, que ele aprenda português, matemática, história e ciências, vai ser isso que vai ser passado. Uhum. Por mais que alguns professores já tenham conhecimento de disciplina positiva, de comunicação não violenta, de inteligência emocional, por mais que alguns professores já tenham se capacitado nesse sentido, isso não é demandado das escolas. Para que eles vão oferecer? Uhum. Se os pais não estão solicitando isso. E os professores, né? Quem cuida dos professores? Que eles também. Quem cuida de quem cuida? Normalmente é assim, né? Quem cuida de quem cuida. Os professores também, muitos estão passando por dificuldades e pressões, né? Que assim, como eles não sabiam lidar com essas tecnologias, acho que as escolas que deram mais certo nesse ensino remoto, à distância, são as que já estavam se preparando para essa mudança, né? Sim. Aham. E outras foram Porque. pegas de surpresa, como os pais e as crianças. E aí os Sim. professores, igual tem gente falando que os professores estão tendo que virar youtuber sem saber nem editar um Sim. vídeo. Pois é, não. Isso é muito desumano, sabe? E mais desumano os pais cobrarem isso dos professores. Porque eles realmente estão se desdobrando nesse sentido. Né, o professor não quer ficar sem emprego, o professor não quer o professor é apaixonado por ensinar. Uhum. Ele não está ali né, vamos usar, de vagabundagem. Ele não está ali, né, querendo que as coisas continuem do jeito que está. Né? A vida do professor é ensinar, é estar com o aluno, é essa troca, e isso está sendo danoso para todos os lados. E então, aí eu volto a falar novamente sobre o amor e a empatia, gente. Porque, assim, como que eles estão sofrendo? Os professores sofrem, os pais sofrem, as crianças sofrem. Então, assim, se a gente for descontar em cima da escola, descontar em cima da criança, assim, o ciclo fica só vicioso, sabe? Só apontamento, sabe? Só julgamentos, nada de resolução. Então, vamos buscar as soluções. O que é a solução? Talvez a escola colocar para a criança um vídeo explicando também esse momento de quarentena, como que está sendo esse momento. Talvez flexibilizar. Eu tive conhecidos que trabalham em áreas comerciais que se mudou todo o trabalho no sentido de que, assim, trabalhava-se de 8 às 18, hoje, a hora que eles precisam, o cliente precisa ligar, eles atendem, 10 horas da noite. Uhum. Então, assim, se o professor atende essas crianças em estado de vulnerabilidade, talvez ele ter esse momento, falar com os pais aqui, quando você chegar em casa às 6 horas da tarde, se quiser me ligar no WhatsApp, pode me ligar. Sabe? Talvez a criança queira me ver, porque a criança tem né, essa ligação, esse vínculo com o professor. Então repensar tudo, né? Como que o professor pode estar mais aberto a isso e como que os pais mesmo podem estar se adequando, né? E olhando com mais empatia para toda essa dificuldade que a gente está passando, que é única, né? A gente nunca viveu isso na vida, a gente não tem ideia por onde começar, nem pai, nem professor, nem criança. E todos terem atenção, né? Eu sempre lembro de você falando, um autocuidado, né? A gente respeitar os nossos limites, né? Então, Isso. assim, Uhum. o professor teria que ter, né, essa abertura com a direção para Uhum. falar como sente, como Sim, está. sim, E aí realmente a gente sim. não sabe como se dá tudo isso. Ô, Karina, sem o autocuidado, sem o autoconhecimento, sem a gente entender, igual alguém colocou, os nossos sentimentos e angústias, sem a gente olhar para a gente mesmo, a gente não consegue olhar para o outro. Se a gente não Uhum. está bem,
igual você falou, quem cuida de quem cuida. Primeiro vamos nos abraçar, né? Não vamos ficar nos chicoteando. Ah, eu não dei conta de ensinar a fração de não sei o que lá para o meu filho hoje. Não vamos nos matar por isso, vamos nos abraçar, né? Eu dei conta de dar amor, eu dei conta de dar atenção, eu dei conta de colocar o almoço na mesa e tudo bem. Fazer o que está ao nosso alcance em primeiro lugar, né? Isso. E aí a gente autocuidado e cuidar dos outros, né, Fernanda, na medida que a gente conseguir. Isso, e quando a gente começa a fazer o que é possível, aí a gente vai começar a repensar no que é impossível. Vamos fazer o que é possível no dia de hoje, com o que a gente tem hoje, com o que dá. Ó, eu Né? acho que Sem muitas expectativas. tá quase acabando o nosso tempo. Eu queria saber se fez sentido para o pessoal, se o pessoal gostou, se o que a gente falou ressoou no coraçãozinho deles para mais tranquilidade, para acalmar o pessoal, porque a gente está em tempos muito difíceis, né? E a gente veio para isso, né, Karina? Falar um pouquinho de como a gente pode estar se acolhendo, se acalmando nesse momento, porque eu acho que as escolas, essa questão escolar é o que mais tem demandado física, emocionalmente, psicologicamente dos pais e dos professores mesmo, porque a gente não aprendeu, né? A gente não sabe sobre isso, a gente nunca viveu isso e a gente não tem estudos, né? A gente não tem artigo científico para saber como que a gente lida, como que a gente faz. O máximo que a gente chega perto são as famílias que já faziam homeschooling, mas aí elas já estavam preparadas desde o início, elas tinham todo o aparato em casa, as escolas já estavam preparadas para isso, e não é o que aconteceu com a pandemia, né? Tanto que o nosso workshop foi no sábado e a gente entrou em quarentena na segunda. E eu acho que a gente, né, tem que caminhar mesmo para essa educação mais respeitosa, né? A gente precisa de mudanças e realmente, assim, não parece que vai ter essa alteração por causa da pandemia, mas eu acho que pelo menos assim, é repensar, né? A nossa questão enquanto sociedade, enquanto cidadãos e as relações, as formas, né, de relação que a gente quer manter. Isso, as formas que a gente quer manter com nossos filhos, com as escolas, porque a escola ela tem que ser parceira da família, né? A gente não tem que olhar a escola como um produto, como uma coisa que a gente está só pagando e que ela tem que atender aquilo que a gente... Não, nós somos parceiros, sabe? Como que a gente pode contribuir um com o outro, como que a gente pode estar levando essa troca para os dois lados crescerem, né? Isso. Obrigada pelo convite. Eu adorei. Apesar da minha demais. cara estar horrível aí, congelada. A sua risada é ótima. Assim, eu tô doida pra gente voltar para participar de mais um curso de autoconhecimento, que eu acho também. Que é doida. Eu também. Eu acho. Nossa vida, né, Fernanda? Igual eu falei, eu gosto de contato com o público, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de estar cara a cara, de estar próximo, de estar com pessoas. Isso que me faz vibrar. E, nossa, estar dentro de casa é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Agradecer quem esteve aí com a Obrigada. gente. Se depois quiserem fazer uma pergunta, eu envio para a Fernanda, aí, assim, à medida do possível. Estou à disposição. Estou à disposição, pode mandar lá no direct. Eu faço atendimento individual, se alguém quiser também, no online também, a gente conversa. Mas no direct eu estou sempre aberta, pode me mandar que a gente vai conversando também, tá? E aí estou deixando aqui o Instagram da Fernanda, né? Então sempre tem dicas lá também de como a gente pode melhorar essas relações, né? Entre as pessoas, família, escola. E é isso, gente. Isso mesmo. E a relação com a gente mesmo, né? Que a principal relação de todas é a gente com a gente mesmo. É a gente com a gente mesmo, pra gente poder.
ajudar o outro, né, Fernanda? Se a gente tá desregulado aqui por dentro, as outras relações vão ficar desreguladas também. Ah, então tá jóia. Gente, muito obrigada, Obrigada. Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado o Um beijo convite. grande. Eu que Beijo, gente. agradeço. Até mais. Tchau. Tchauzinho.